Espírito Santo possa estar soprando nos quatro cantos desta igreja e que poderosamente possa estar tomando conta dos nossos corações, das nossas mentes, para que haja entendimento neste momento. Esteja, Senhor, abençoando essas crianças, dando a elas sabedoria, temor do Senhor, para que ao crescer eles não venham desviar dos teus caminhos. Tudo isso nós colocamos diante da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo. Nós vamos ler dos versos 12 a 26. Carta de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo. Nós vamos ler dos versos 12 a 26. Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 12 até o de número 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que Cristo mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me refutará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Querido Deus e Pai, o nosso louvor e a nossa adoração ao Teu nome por tudo que tens feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em meio à caminhada, em meio às lutas do dia a dia, o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado a graça de mais uma noite nos reunirmos como família na fé, na Tua presença, para que como Teu povo pudéssemos adorar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por estes momentos que o Senhor tem reservado a nós. Obrigado pelos cânticos entoados, pelas orações, pelos motivos de gratidão, pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nesta noite. Mas também, neste momento, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, para pedir a Tua iluminação, a Tua inspiração, para que possamos aprender da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem falado aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio e liberdade que temos em poder meditar na mesma. Mas agora rogamos que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações e mentes. Prepara, Senhor, o coração de cada um de nós para recebermos a Tua palavra conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Também pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor tome as nossas vidas nas Tuas mãos, capacitando-nos, usando-nos segundo o Teu querer e segundo o Teu propósito,
para que sejamos instrumentos nas tuas mãos e que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós conhecemos e lemos bastante acerca da vida do apóstolo Paulo, conhecemos a história, como Deus agiu na sua vida, como foi o processo da sua conversão, o processo de abraçar a causa do Evangelho, viver pelo Evangelho e para o Evangelho. Mas também conhecemos e sabemos os sofrimentos e lutas que o próprio apóstolo Paulo enfrentou por ter abraçado a causa de Cristo, por ter abraçado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador. E quando nós olhamos um pouco a história acerca da prisão de Paulo e do processo em que ele é levado até Roma para o seu julgamento e, consequentemente, a sua morte, ele enfrenta uma série de dificuldades. Em Cesareia, ele já havia ficado preso durante 2 anos. Quando continua a sua viagem, faz uma das viagens mais terríveis, o navio dele naufragou. E quando ele escreve esta carta, chamada Carta da Alegria, a carta à igreja em Filipos, carta aos nossos irmãos filipenses, ele estava preso em Roma, com soldados acorrentados a ele dia a dia. A guarda pretoriana, que nós temos no texto, era uma guarda especial, uma guarda que era acorrentada. O prisioneiro e o guarda ficavam acorrentados um ao outro. E Paulo estava nestas circunstâncias, acorrentado à guarda pretoriana dia e noite. Não era fácil, situação bastante complicada, situação bastante difícil, era o histórico de sofrimento que ele já tinha até o presente momento. Mas mesmo assim ele escreve aquilo que nós chamamos, conhecemos e entendemos como a carta da alegria. E no capítulo 1, lá no versículo 18, finalzinho do versículo 18, ele vai usar a seguinte expressão: com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Paulo, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas adversidades, ele tem a capacidade de declarar e dizer: olha, eu vou me regozijar, eu vou me alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força, você vai encontrar isso no decorrer da carta. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Camarada preso, acorrentado, lutando, batalhando, tem a capacidade de motivar uma igreja, de motivar um grupo de irmãos e irmãs em meio às tempestades do dia a dia, a demonstrar alegria e entender que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós temos diante de nós um crente alegre, um crente feliz num lugar difícil. Um crente alegre, um crente feliz, um crente que esbanja alegria num lugar muito difícil e muito complicado. Qual seria a nossa atitude? Ou qual tem sido a nossa atitude em meio aos lugares difíceis que temos passado? Durante as semanas, batalhamos, lutamos, enfrentamos problemas, enfrentamos adversidades. Qual tem sido a nossa reação diante dos problemas, diante das dificuldades e das lutas que nós temos enfrentado no dia a dia? Como nós reagimos ante as cadeias que nos prendem na nossa caminhada? Ontem falávamos aqui à noite acerca das cadeias emocionais, cadeias espirituais, momentos difíceis que temos na nossa jornada, que nós nos sentimos presos, não temos ânimo, não temos força, não temos coragem para caminhar. Qual tem sido a tua reação, a nossa reação, diante das dificuldades que a vida tem trazido a cada um de nós? Paulo, podemos dizer e repetimos, um crente alegre num lugar. Mas às vezes você pode estar pensando aí, pastor, você não trabalha onde eu trabalho. Você não conhece o meu chefe. Você não conhece os meus colegas de trabalho. Você não conhece as pessoas que estão ao redor de mim. Pastor, você não mora na casa onde eu moro. Você não tem a família que eu tenho. Você não tem a esposa que eu tenho. Ou o marido que eu tenho. O senhor não sabe, o senhor não conhece, o senhor não sabe como que é a realidade lá embaixo. Aí vem falar de alegria no momento complicado, de luta, de batalha que eu tenho enfrentado. O senhor não tem os problemas que eu tenho. Você não tem as dificuldades, não passa pelos problemas que eu passo. Não ensina na escola que eu ensino. Não dá aula para um grupo de crianças que hoje, distantes de uma educação, têm
desrespeitado a mim como professor ou como professora. É fácil falar da alegria do Senhor, é fácil pensar na alegria do Senhor, você pode imaginar este momento, não vivenciando as situações que você tem vivenciado. Mas é bem provável que você também nunca ficou acorrentado a alguém durante 2 anos. Você imagina ser acorrentado com o teu chefe durante 2 anos, dia a dia. Ou ser acorrentado com a tua esposa durante 2 anos, dia a dia. Hoje, quando você briga, discute, vai para o canto, vai para o outro, corre, sai de casa, vai para o trabalho, volta mais tarde. E é o teu filho, desobediente, respondão. Paulo ficou durante 2 anos acorrentado à guarda pretoriana. Enfrentou situações difíceis e bastante complicadas, mas ele tinha a capacidade de dizer, olha, eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Igreja de Filipos que tem recebido a minha carta, a minha correspondência, alegrai-vos do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quais as situações que ele enfrenta e que ele fica, e a carta apresenta a cada um de nós? Paulo tinha tudo para, diante dessas circunstâncias adversas, viver uma vida amarga, uma vida de murmuração, de reclamação. Podia ser um camarada magoado, podia pensar o seguinte, olha, quando eu persegui esses crentes, quando eu persegui esses cristãos, a minha vida era tão boa, quando eu tinha autoridade, quando eu tinha cartas para prender e matar cristão, a minha vida parece que caminhava tão bem, mas foi só aceitar a Cristo Jesus um dia na estrada de Damasco e a minha vida parece que houve uma mudança e as coisas complicaram mais. Quem sabe você tenha pensado dessa forma, olha, quando eu vivia uma vida de desobediência a Deus, distante dos caminhos de Deus, parece que as coisas caminhavam tão bem e agora estão muito complicadas. Paulo tinha tudo para pensar dessa forma, para viver magoado, triste, cabisbaixo, amargurado, entregar e desistir de uma vez por todas de batalhar pela vida, entregar-se e desistir de uma vez por todas de batalhar pelas igrejas, mas mesmo preso, mesmo acorrentado, ele lembra, ele pensa nas igrejas e ele escreve motivando a igreja a caminhar. Não só a igreja em Filipos, mas a igreja de Roma também era, ao presenciar e ao visualizar, estimulada para caminhar, pelo exemplo que Paulo demonstrava no momento difícil. E ele tinha tudo para reclamar. Ele era vítima de injustiça. Se você ler no livro de Atos, capítulo 23, capítulo 25 e capítulo 26, pelo menos em 3 momentos ele foi declarado inocente. As autoridades que o julgaram, olha, não tem nada que condene este homem, não tem nada passível de morte, ele é inocente, não dá para prender, não podemos matá-lo. Injustiça. E às vezes nós temos sido vítimas de injustiça e temos reclamado, temos murmurado, e a gente perde a cabeça e a gente fica desesperado. Paulo enfrentou uma outra questão, tinha tudo para desanimar. Quando ele estava preso, tinha gente querendo tomar o lugar dele. Se num primeiro momento ele estava sendo vítima de injustiça, no segundo momento, lá na igreja em Filipos, tinha gente, nos versos 15 e 18 do texto que nós lemos, tinha gente querendo tomar o lugar dele. Não que essas pessoas estivessem pregando heresias, não, eles estavam pregando a Cristo Jesus, mas a motivação era diferente. Estavam querendo ocupar um posto que era do apóstolo Paulo, aproveitando da ausência dele, aproveitando do sofrimento dele, aproveitando da luta dele, aproveitando do momento em que ele estava preso em Roma, para fazer ou ocupar o lugar deles lá na igreja em Filipos. Quem sabe você enfrenta isso no teu trabalho, gente querendo aproveitar das circunstâncias, das situações, para tomar o teu lugar. Havia gente querendo ocupar o espaço que era do apóstolo Paulo. Problemas, lutas e dificuldades. Mas também, quando olhamos para este momento de prisão e de cadeias, Paulo também foi abençoado. Versículo de número 13 nos fala das suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Nós podemos entender e compreender quando a gente lê a carta aos Efésios, o finalzinho da carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 20. Paulo, em meio às cadeias e acorrentados à guarda pretoriana, você acha que ele ficava reclamando dos guardas? Você acha que ele ficava brigando com os guardas? Paulo tinha a capacidade e ousadia de pregar o evangelho para aqueles guardas que estavam acorrentados a ele.
Ele pregava, ele falava do amor de Jesus aos guardas que estavam acorrentados a ele. E depois, quando você lê a saudação final ou a despedida deles na carta de Efésios capítulo 6, verso 20, ele manda saudações desses irmãos da guarda pretoriana que aceitaram a Cristo Jesus quando ele pregava o evangelho numa situação bastante complicada. Aqueles guardas entenderam e compreenderam o projeto de salvação através do testemunho, através da pregação do apóstolo Paulo. Na igreja, verso 14, e a maioria dos irmãos estimulados o Senhor por minhas algemas. Paulo entendia e compreendia, é um momento complicado, um momento difícil, mas tem gente crescendo, tem gente amadurecendo, a igreja está sendo motivada, a igreja tem olhado para este sofrimento e assim ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Bênção de Deus no momento difícil. E eu quero dizer a você que aqui está nesta noite, que quem sabe tem vivenciado esses momentos difíceis da tua caminhada. A caminhada não tem sido tão tranquila, não há momentos de muita calmaria, de muita paz, mas Deus quer e pode te abençoar, mesmo em meio ao sofrimento que nós temos enfrentado. Por mais que pareça, por mais que nós não consigamos entender e por mais que pareça que Deus não esteja fazendo nada, Ele está fazendo alguma coisa na tua vida, na tua família, no teu dia a dia e na tua caminhada. Não importam quais sejam as lutas, não importam quais sejam as dificuldades, o Senhor é poderoso para agir de forma extraordinária e de forma completamente diferente daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. O próprio apóstolo Paulo escreve que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Um Deus que age da forma que Ele quer, onde Ele quer e da maneira como Ele quer. O que compete a mim, o que compete a você, é nos entregarmos na soberania deste Deus e entendermos e compreendermos que Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele sabe o que faz, por que faz, para que faz, quando faz e como faz. Paulo entende bem isso. Se eu estou aqui preso a estes guardas, se eu estou aqui na capital do Império Romano, Deus sabe o que está fazendo. Por isso eu me alegro, por isso eu me regozijo. Não que ele gostasse de sofrer, não que ele gostasse de padecer, mas ele entendia e compreendia, olha, Deus tem um projeto para tudo isso. E esse sofrimento e essa luta tem um propósito. A igreja tem sido edificada, guardas estão se convertendo, o evangelho tem sido pregado no centro do Império Romano. Deus tem um propósito para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. E se você tem lutado, você tem batalhado, tem sofrido, tem chorado, tem se angustiado, eu quero dizer a você nesta noite, Deus tem um propósito para a tua vida. E ainda não é o fim, não é o ponto final da história da tua vida. Apenas uma vírgula para que o Senhor continue reescrevendo ou escrevendo a história da nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Por isso, o Assir já fez menção no momento de louvor, não desista. Por mais que a vida conspire contra nós, por mais que as adversidades se levantem contra nós, não vamos desistir, não vamos nos entregar, vamos entender e compreender, olha, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem propósito, o Senhor está conduzindo conforme a vontade dEle. Este sofrimento, esta cadeia, esta prisão, essas correntes, tudo isso, para tudo isso, Deus tem um propósito e está direcionando segundo o querer e segundo a vontade dEle. O saudoso reverendo Antônio de Godoy Sobrinho tinha uma expressão muito interessante. Ele dizia, olha, Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Deus é quem conduz a história das nossas vidas conforme o querer e conforme a vontade dEle. Paulo entendeu muito bem isso, a ponto de compreender e entender, e daí o texto que nós conhecemos, a partir do verso 19 até o 26, falar da vida dele. Ele fala daquelas bênçãos que ele recebeu junto à guarda pretoriana, fala das bênçãos na vida da igreja, e agora ele fala das bênçãos que o sofrimento tem causado na vida dele. Ele vai falar da sua própria vida nos versos 19 a 26. E ele entende e compreende muito bem que tudo aquilo que ele estava vivenciando era para o próprio bem dele. Ele entendia e compreendia que aquilo que Deus estava fazendo era para o bem dele. E aí ele faz uma reflexão acerca da vida. Ele faz uma reflexão acerca da jornada dele, da caminhada dele.
ele vai entender e compreender, e o versículo que nós temos, por verso 21, conhecido de todos nós, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou preso, estou sofrendo, desafiando uma igreja a se alegrar, desafiando uma igreja a caminhar, regozijando, alegrando-se no Senhor, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas, e eu vou me alegrar, mesmo que eu tenha que morrer. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu morrer é lucro. A vida está difícil, está complicada, mas se eu morrer eu sei para onde eu vou. E aí ele vai colocar alguma indagação ou alguma indecisão. Olha, de um lado e de outro eu estou constrangido. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa da igreja, eu estou certo de que eu preciso ficar com vocês para o progresso da fé e do gozo de vocês e da alegria de vocês. Ou seja, Paulo sabia, olha, se esse sofrimento não acabar aqui na terra, e se eu morrer, se eu for condenado, e se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu vou estar com Cristo Jesus, o que é incomparavelmente melhor. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. O que tem que pautar a nossa caminhada de fé, de esperança, de convicção, é a certeza de que um dia tudo isso vai cessar. Um dia todo este sofrimento vai acabar. Um dia todas estas lágrimas cessarão. Um dia todo cansaço, toda dor, toda falta de esperança e indiferença neste mundo que nós vivemos, um dia vai cessar. Porque pela graça de Deus, como cantamos o hino de número 125 dos Salmos e Hinos, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, pela sua imensa graça eu lá estarei. Se partirmos daqui, deste mundo, marcado às vezes por muito sofrimento e luta na nossa jornada, precisamos ter a consciência e a convicção de que estaremos com Cristo Jesus, o que é incomparavelmente melhor. Paulo entendeu, compreendeu muito bem isso. E ele fala lá na carta aos Filipenses, no texto que nós lemos, que ele, através do seu próprio corpo, iria glorificar a Cristo Jesus. A situação que ele vivia não era um lugar muito agradável para pensar no outro, mas ele pensava na glória de Cristo Jesus. Ele pensava, independente do lugar em que eu esteja, eu vou glorificar o nome de Cristo Jesus. Eu vou engrandecer o nome de Cristo Jesus. Se é para engrandecer o nome de Cristo Jesus na presença desses soldados que me prendem, eu vou engrandecer. Se é para engrandecer o nome de Jesus junto a toda a corte imperial, eu vou engrandecer o nome de Jesus onde eu estou. Independente da circunstância que eu tenho vivido, eu vou fazer isso. E ele já tinha feito isso lá na prisão, quando ele e Silas, no relato do livro de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam na prisão, eles começaram a cantar e glorificar a Deus. Tiveram a capacidade de transformar em lugar de choro, em lugar de louvor, em lugar de adoração. Aqui fica para mim e para você mais uma lição e mais um desafio. Engrandecer a Cristo Jesus através das nossas vidas, independente das circunstâncias. Engrandecer a Cristo Jesus nas nossas vidas, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. Esta é a nossa fé. É para isso que nós vivemos e é por isso que nós estamos aqui na face da terra, para glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus. Se olharmos ao nosso redor, muita gente sem motivo para viver. Muita gente desesperada, muita gente angustiada, muita gente triste, muita gente sobrevivendo, muita gente deixando de viver, muita gente dando cabo à sua própria vida, muita gente desesperada, sem razão para existir e sem razão para viver. Mas eu e você aprendemos com o apóstolo Paulo que nós temos razão para viver. E esta razão chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E se em meio às lutas e em meio às dificuldades a vida tem sido dura com você, meu irmão e minha irmã, entenda que quando Paulo usa a expressão o morrer é lucro, ele aponta para um futuro notável e eterno com Cristo Jesus. Ele aponta para uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você lê a lista de heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, muitos deles partiram sem ver a concretização da promessa. Não viveram uma vida tão boa e tão agradável aqui na face da terra, mas receberam a coroa da vida eterna, aquela que o Senhor Jesus tem prometido para cada um de nós.
Fica o desafio para mim e para você em meio às lutas, estarmos seguros de que com Cristo, por Cristo e para Cristo nós devemos viver. Certos de que em meio a todas essas dificuldades que nós temos enfrentado, o Senhor conduz as nossas vidas. O Senhor direciona a nossa caminhada. E um dia, como diz o hino, Salmos hino 125, pela sua imensa graça nós lá estaremos. Quem sabe você não consiga visualizar e enxergar uma saída para os teus problemas. Amanhã uma nova semana está se iniciando. Trabalhos, todos relacionamentos, dificuldades, desafios. Você não sabe o que fazer. Você não sabe que decisão tomar. Descansemos na soberania do Senhor. Paulo sofreu, passou por dificuldades, por problemas, por lutas, por cadeias, privações e provações. Mas ele tinha uma convicção, onde eu estiver, eu vou engrandecer o nome de Cristo. E se eu tiver que morrer, morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei onde é a minha morada. Eu sei onde eu estarei quando eu partir desta. Eu sei onde eu habitarei, eu sei onde eu viverei. Por isso caminhemos, batalhemos pela fé. Vivenciemos esta vida de fé, alegrando-se em todos os momentos, lutas e adversidades, certos de que um dia tudo isso vai acabar. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele tinha por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória a ser revelada a nós. Temos lutado, temos chorado, temos angustiado, passamos por problemas, enfrentamos a enfermidade, como o pastor Geraldo tem enfrentado nestes dias, mas nós estamos certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E também devemos ter a convicção, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Nós somos do Senhor. Paulo entendeu e compreendeu muito bem, as cadeias estão me prendendo, as algemas estão me prendendo, mas eu pertenço ao Senhor. Não há guarda pretoriana, não há guarda imperial, não há nada e ninguém que possa apagar esta realidade. Eu estou preso a Cristo Jesus. Eu sou de Cristo Jesus. E se eu morrer, eu estarei com Ele em meio a tantas lutas que eu tenho enfrentado. Eu e você temos batalhado e lutado, mas nós somos do Senhor. Isso deve nos motivar, isso deve dar alento ao coração de cada um de nós, para viver a caminhada que muitas vezes não é fácil. Eu sei, reconheço que você tem seus problemas e suas dificuldades. Todos nós os temos. Mas o desafio para mim e para você, como nós temos reagido diante deles. Paulo tinha tudo para ficar preso, entregue e abandonado na cadeia em Roma. Mas ele tomou uma decisão, eu vou reagir de forma diferente. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu não pertenço a mim mesmo, eu sou do Senhor, eu vou enfrentar a vida. E ele consegue animar um grupo de irmãos em Filipos, ele consegue animar um grupo de irmãos em Roma e dar o testemunho fiel e verdadeiro do que de fato é ser cristão. Num mundo onde a graça de Deus tem sido barateada, o Evangelho tem sido barateado, onde só bênção, só prosperidade, só crescimento, só um mar de rosas, você sabe melhor do que eu que a vida não é apenas e não somente um mar de rosas. A grande diferença é que, em meio às batalhas e lutas que nós temos no dia a dia, nós não estamos sozinhos. Senhor Jesus tem estado conosco. Senhor Jesus tem te acompanhado e tem te sustentado. Senhor Jesus esteve com Paulo em todos os momentos da sua vida, caminhando com ele, sustentando a direção da vida dele. Que em nome de Jesus, o Senhor Jesus possa te acompanhar e possa te sustentar em meio às suas problemas. E que possamos acatar o conselho do apóstolo Paulo. A alegria do Senhor é a nossa força. A presença do Senhor é para nós viver e caminhar certos de que, se a gente morrer, se a gente partir deste mundo é lucro, porque nós estamos com Cristo Jesus. Vivemos para Ele e por Ele.
Portanto, a nossa desejo é que o Senhor continue a te abençoar, continue a te sustentar, continue dando sabedoria, ciência e a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que haja cadeias, por mais que haja algemas, por mais que haja lutas, por mais que haja sofrimento, por mais que haja angústias, por mais que haja lágrimas, o Senhor Jesus tem estado conosco. O Senhor Jesus tem nos sustentado. E vai nos abençoar e dar condições para continuar a nossa caminhada. Que Deus nos fortaleça, nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, receber a bênção. Quero convidar o pastor Reinaldo para que venha à frente, esteja orando por nós, impetrando a bênção, e assim nós encerramos o nosso culto nesta noite. Vamos ficar em pé, orar com o pastor Reinaldo, receber a bênção e assim nos despedir na paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer por esse momento de culto, por esse momento de estarmos com os nossos irmãos, celebrando o Teu nome, cantando louvores ao Senhor. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja aceitando a nossa adoração, apesar de falha, apesar de limitada, como expressão da nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos a Tua bênção ao Teu povo, que agora retorna aos seus lares, nessa semana que está se iniciando, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos Teus filhos, que possamos, ó Pai, no nosso dia a dia, no meio das nossas lutas, no meio das adversidades, termos essa consciência que pertencemos ao Senhor, e que o Senhor está conosco, e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos a Tua bênção ao Teu povo, que o Senhor esteja nos despedindo da Tua casa com a Tua paz. Oramos agradecidos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração. Obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz.
restaurado na cruz. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus.